Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ortogonalização de Gram-Schmidt, professor André Luiz Alberton. Então, para que a gente possa falar da ortogonalização de Gram-Schmidt, é conveniente a gente lembrar alguns conceitos, né? Então, o primeiro conceito diz respeito ao espaço vetorial. Então, seja V um espaço vetorial, né? Uma base para V é um conjunto de vetores linearmente dependentes, tal que qualquer vetor em V possa ser obtido como uma combinação linear dos vetores da base. Então, uma base para V é uma combinação ali de M vetores linearmente independentes, por exemplo. E aí, qualquer vetor que pertença a V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. A dimensão do espaço vetorial é definida como o número de vetores linearmente independentes que formam uma base para esse espaço. Nesse caso ali, a gente tem M vetores linearmente independentes, a dimensão de V é M. Bom, essa base pode conter vetores que são ortogonais entre si ou não. Então, por exemplo, para o R2, a gente tem ali V1 e V2 formando uma base ortogonal para o R2. Qualquer vetor no R2 pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. O 1 e o 2 também formam uma base para o R2. Qualquer vetor no R2 pode ser escrito como uma combinação linear de o 1 e o 2. Mas o 1 e o 2 não são ortogonais entre si. Agora, o espaço vetorial gerado pelos vetores V1 e V2 é o mesmo espaço vetorial gerado pelos vetores o 1 e o 2. Ok? Bom, então a gente viu que a matriz pode ser observada sob a ótica do espaço linha ou do espaço coluna, né? E aí, geralmente, a gente disse que se define geralmente o espaço coluna como padrão. Então, por exemplo, para matriz A, quando a gente está falando do espaço vetorial gerado pela matriz A, geralmente está atribuindo ao espaço coluna gerado pela matriz A. O espaço vetorial gerado pela matriz A pode ser tomado ali como uma combinação linear dos vetores é, é, coluna da matriz A. Qualquer vetor gerado pela combinação linear dos vetores coluna da matriz A pertence ao span de A. Tá ok? Vale ressaltar que se houver dependência linear entre as colunas, a dimensão do espaço vetorial gerado é menor do que o número de colunas da matriz ali. Essa dimensão do espaço vetorial vai ser sempre igual ao posto da matriz A. Tá ok? Bom, também é conveniente a gente lembrar sobre como é que a gente faz a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Então ali a gente tem um vetor U e um vetor V, né? Eles formam um ângulo alfa, a gente quer fazer a projeção ortogonal de U em V, e a gente já discutiu várias vezes sobre isso. O projetado em V pode ser obtido ali, tomando-se, né, a norma de U cosseno θ, que pelo triângulo retângulo, e vezes um vetor unitário na direção de V, que é a mesma coisa que eu pegar V e dividir pela sua norma, tá ok? A gente já viu como a gente pode retrabalhar com essa expressão, multiplicando e dividindo pela norma de V, e aí, em cima vai aparecer o produto escalar, o produto interno entre U e V, e embaixo o produto interno entre V e V, né? Então, essa é a formulazinha aqui para que eu possa obter a partir de V e a partir de U o vetor de U projetado em V. Tá ok? A gente vai usar essa formulazinha, a gente discutiu ela anteriormente. Bom, também é conveniente a gente falar sobre a projeção ortogonal sobre um plano definido por vetores. A gente também já discutiu isso daqui, né? A gente tem uma matriz A, onde as suas colunas formam uma base no Rm, tudo bem? E aí a gente pode projetar qualquer vetor sobre o espaço vetorial, sobre o plano ali, o hiperplano gerado pelas colunas da matriz A, com essa matriz de projeção aqui que a gente já derivou em aulas anteriores. Então, aqui a gente tem um vetor U, por exemplo, se projetando ortogonalmente ali no espaço vetorial gerado por exemplo, duas colunas ali da matriz A. Claro, para que a gente possa visualizar, a gente pode ir no máximo até o R3, né? É, mas é claro que isso aqui matematicamente vale para qualquer Rn, para maiores dimensões, tá ok? Bom, enfim, a gente pode definir a ortogonalização, tá ok? Então vamos lá começar a falar sobre a ortogonalização.
A ideia da ortogonalização é a seguinte: considere uma base B, B' composta por um conjunto de m vetores não ortogonais. Sendo uma base, são linearmente independentes, ou seja, uma base no Rm. Então a gente tem ali B' sendo composto por m vetores linearmente independentes, mas eles não são ortogonais entre si, tudo bem? Bom, a gente deseja obter um conjunto de vetores ortogonais, que eu vou designar uma base ortogonal B, com a mesma dimensão, né, que gere o mesmo espaço vetorial que B'. Então, aqui a gente tem B1, B2, Bm, só que B1, B2 e Bm são todos ortogonais entre eles, tá ok? Agora, o espaço vetorial gerado pelos vetores coluna da matriz B é o mesmo espaço vetorial gerado pelos vetores coluna da matriz B'. Bom, para que a gente possa introduzir primeiramente a ideia, vamos falar ali da ideia da ortogonalização de Gnech-Schmidt. Antes de colocar o procedimento, vou colocar a ideia geral, tá? Então, considere, por exemplo, dois vetores V e U, tá ok? A gente pode obter a partir deles uma base ortogonal, sendo o primeiro vetor da base o vetor V e o segundo vetor da base a componente U ortogonal a V. Como é que a gente pode entender isso? A gente já está habituado a ver a projeção de U em V, e a gente pode completar ali tomando a parte de U que é ortogonal a V, que é perpendicular a V, tudo bem? Como a gente sabe? A gente sabe que U pode ser escrito como sendo U projetado em V, mais U perpendicular a V. Observa que esse vetor U aqui vai ser composto a partir de UV mais U perpendicular a V. Então a gente pode isolar U perpendicular a V. U perpendicular a V vai ficar U menos U projetado em V. A fórmula do U projetado em V a gente já conhece, a gente já viu ela, né? A gente sabe que o projetado em V é o V sobre produto interno VV vezes o vetor Vzinho aqui. Então, o U projetado, o U perpendicular ou U ortogonal a V, eu posso pegar, substituir esse aqui na fórmula de cima. E aí a gente vai ter U menos o U projetado em V, vai ficar essa formulazinha aqui. Então, eu consigo obter o vetor U que é perpendicular a V. Logo, a base formada pelos vetores V e U perpendicular a V, que pode ser assim calculada com essa formulazinha aqui, ela é ortogonal, beleza? E aí essa é a ideia básica, essa é a ideia principal da ortogonalização de Gram-Schmidt. Agora, ela não é ortonormal, os vetores não têm norma unitária. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer a obtenção de uma base ortonormal. Como? Então, a gente tem, para esse exemplo com esses dois vetores, essa ilustração aqui. Então, a primeira questão é a seguinte. Eu posso, primeiro, normalizar V, depois ortogonalizar U em relação a esse vetor normalizado, e depois normalizar o vetor resultante. Eu vou ter dois vetores. Normalizar, eu estou pegando um vetor e dividindo pela sua norma. E aí, esse vetor, o resultante, tem norma unitária. Tá, ok? E aí, com isso, a gente vai ter uma base no R2 ali, uma base ortonormal. Então, a primeira ideia é a seguinte: eu vou pegar o vetor V e dividir pela sua norma. E isso vai compor o meu primeiro vetor da base. Depois, eu vou ortogonalizar o vetor U em relação a V. Okay? Na verdade, é B1, né? Ortogonalizar em relação a V, ortogonalizar em relação a B1 dá a mesma coisa. Eu vou obter a componente independente aqui de U em relação à direção caracterizada por V ou por B1. E aí eu utilizo essa formulazinha aqui que a gente derivou, que a gente demonstrou ali atrás, tá ok? Só que tem algo interessante que a gente já pode simplificar nessa fórmula, né? Note que o B1 tem norma unitária, ele é o V normalizado. Então, o produto escalar, o produto interno aqui de B1 com B1 é 1, beleza? Então, esse denominador pode ser simplificado e eu simplesmente fico com essa fórmula. O B2 vai receber U menos o produto interno entre U e B1 vezes o vetor B1, tudo bem? Esse vetor B2 ele não é normalizado, ele tem um valor qualquer associado à sua norma. Para que eu possa definir uma norma, obter um vetor unitário, eu simplesmente pego esse vetor e normalizo ele, pego ele e divido pela sua norma. Eu atribuo o valor dele dividido pela sua norma a esse vetor B2. E aí
eu vou obter um B2 que tem norma unitária. Então, eu fico com B1 e B2 com norma unitária. Eu efetuei o processo de ortogonalização a partir de uma base não ortogonal. Bom, eu vou ilustrar a ideia para 3 vetores e assim se segue se você tiver mais vetores, tá ok? Então, se a gente tem 3 vetores, u, v e w linearmente independentes, a ideia primeiro é a seguinte: eu vou pegar o primeiro vetor da base, observe que essa ordem aqui que está colocada, o resultado aqui depende da ordem, então depois eu vou discutir um pouquinho sobre isso, mas eu pego o vetor v e efetuo a normalização dele. Eu vou obter o primeiro vetor da base, b1 é v sobre o v normalizado. Agora, eu faço o que eu pego o vetor u, que é o segundo vetor ali que aparece para mim, e vou ortogonalizar ele em relação a B1, pela formulazinha que a gente discutiu ali, tá ok? E eu vou obter uma componente que é ortogonal a B1. Essa componente não é normalizada, eu pego essa componente e normalizo, e eu vou obter o B2 normalizado, tá ok? E aí eu tenho B1 e B2 ortogonais entre si. Agora eu pego W, que é o terceiro vetor, que aparece para mim na sequência, e eu ortogonalizo W em relação a B1, B2 e posteriormente o normalizo. Então eu pego o W, diminuo de sua projeção em relação à base B1, diminuo de sua projeção em relação à base B2. Tá ok? Lembrando, B1 e B2 tem norma unitária, o denominador ali dos produtos escalares ali não aparece, né? É 1. Então, com isso, eu vou pegar W e vou descontar em relação ao W o que dele está projetado em B1, o que dele está projetado em B2, e eu vou obter uma componente resultante perpendicular tanto a B1 quanto a B2. E aí é o meu terceiro vetor da base. Agora eu tenho que normalizar ele para obter a norma, um vetor com norma unitária. E aí, como consequência, B1, B2 e B3 vão ser vetores perpendiculares todos entre si com norma unitária. Lembrando que eu estou partindo ali do pressuposto que o V e W são linearmente independentes para fazer essa afirmação. Tá ok? Então, a base formada por B1, B2 B3 é uma base ortonormal. Vamos considerar um exemplo numérico para que a gente possa entender como é que essa conta é feita. Então, considere V, U e W, sendo dados por esses vetores aqui V, U e W. Então, eu não vou ficar lendo eles ali, mas vocês estão vendo esses vetores. E obtenha por Gram-Schmidt uma base ortogonal. Na verdade, uma base ortonormal, né? Tá ok. Então, vamos para a solução desse exemplo, tá? Então, nós temos ali os 3 vetores que são dados, V, U e W. O primeiro vetor é V, que está sendo apresentado. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou normalizar V. Eu vou calcular a sua norma. Eu vou pegar cada elementozinho ali, somar ao quadrado, tirar a raiz quadrada disso, dá 2,23. Depois, eu vou pegar B1. Vou assumir que B1 é o V normalizado. É pegar o vetor V e dividir pela sua norma. E aí eu vou obter esse vetor resultante, 0,44, 7, 0 e 0,894. Esse é o primeiro vetor da base. Bom, eu vou prosseguir. Eu tenho ali os meus vetores dados, que eu vou sempre repetir eles aqui no slide. Eu vou pegar o B2. O que eu vou fazer com o B2? Eu vou pegar o U, tudo bem? E vou ortogonalizar ele em relação a B1 que eu acabei de obter no slide anterior. Tá, okay? Então eu vou usar a formulazinha ali de Gram-Schmidt que a gente viu, tudo bem? U menos o produto escalar entre U e B1 vezes B1. Bom, eu tenho etapas de cálculo ali para serem definidas. A primeira coisa que eu tenho que calcular é esse produto escalar aqui, né? Então, eu vou calcular esse produto escalar entre U e B1, pegando cada elementozinho ali do B e multiplicar por cada elementozinho do vetor B1 e somar todo mundo, eu vou ter o produto escalar, sendo, nesse exemplo, 4,02. E aí eu posso completar o cálculo de B ali. Eu pego B como sendo o vetor U, diminuído do produto escalar de U e B vezes o vetor B1, né? E aí eu vou obter o vetor B2 resultante. Observe que esse B2 claramente não tem norma unitária, eu vou normalizar ele. Eu pego esse B2, calculo a sua norma, dá 4,66 nesse exemplo aqui, e aí eu normalizo esse vetor B2 pegando esse vetor e dividindo pela sua norma, e eu vou ter esse vetor 0,68, 0,64, menos 0,34. E este é o meu segundo vetor da base. Ele é
ortogonal, perpendicular a B1, e tanto B1 quanto B2 nesse momento têm norma unitária. Tá, ok? Dando sequência, nós temos os nossos vetores dados ali. Eu vou pegar o meu vetor B3 e eu vou constituir ele como o vetor W, menos a sua projeção em B1, menos a sua projeção em B2, tá ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular aqueles produtos escalares ali de W com B1, de W com B2, tá ok? Então, eu tenho etapas de cálculo, eu vou calcular o produto escalar entre W e B1, ali naquele exemplo da 4.02, o produto escalar entre W e B2, nesse exemplo da 6,59, e aí eu vou, enfim, fazer a conta que está ali em cima. O B3 vai ser o W menos o produto escalar de W com B1 vezes B1 menos o produto escalar de W com B2 vezes B2. E o resultado dá esse vetor aqui, tudo bem? Esse vetor não tem norma unitária, eu preciso efetuar a normalização dele. Então, eu vou calcular a norma de B3, dá 2,29, aqui não está mostrado a etapa de cálculo, mas dá 2,29, e vou dividir o vetor pela sua norma, e aqui eu vou obter o vetor B3 normalizado. Tudo bem? Então, observa que B1, B2, B3 são vetores perpendiculares entre si, ortogonais, todos com norma unitária, obtidos a partir dos meus vetores originais. Por fim, os vetores que compõem a base são B1, B2, B3, aqui representados. Tudo bem? E esse é o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt. Fica ali evidente a extensão, caso você tenha mais vetores, você tem que pegar cada vetor e diminuir ele de sua componente nos vetores que já estão na base. Tá ok? Bom, então, em relação ao procedimento, vamos supor que eu tenho uma base B0, eu quero não ortogonal, eu quero construir uma base ortogonal B. E aí, como é que eu posso fazer isso de forma genérica, né? Observa que a partir da fórmula ali colocada, eu vou deixar para que vocês confirmem isso, né? Eu pego o meu primeiro vetor da base ortogonal, vai ser o vetor da base B0 normalizado, tudo bem? Depois, para j de 2 até o número de vetores que eu tiver, eu vou compor o meu vetor da base ortogonal, pegando o vetor B0 e diminuindo este vetor de sua projeção em relação, fazendo esse somatório aqui, né? O somatório em todos os vetores que já estiverem sido adicionados à base. Então, por exemplo, se eu estiver falando do segundo vetor, eu vou diminuir, o k vai de 1 até apenas 1. Eu só vou diminuir de um vetor, que só tem um vetor na base. Se eu estiver falando do j igual a 3, o k vai de 1 a 2. Eu vou diminuir de dois vetores que já estejam na base, assim sucessivamente. Eu vou colocar o procedimento em Celeb para que a gente possa entender. Ok, então inicialmente nós temos ali os vetores coluna UVW, tudo bem? Eu vou marcar B0 como a minha base contendo esses vetores originais e o B como a base contendo os vetores ortogonalizados. Inicialmente eu pego B0 ali como esses vetores, vou pegar M igual a size B02, é o número de colunas de B0, o número de vetores que eu vou ortogonalizar, né? B, inicialmente eu vou admitir como uma matriz de mesma dimensão de B0, então contendo apenas zeros, mas agora a gente vai começar a preencher ela, tá ok? Então, a primeira parte é a seguinte, eu vou pegar B1, quem vai ser B1? Vai ser B0, primeiro vetor de B0, dividido pela sua norma, tá ok? Então, é a mesma coisa ali que a gente viu associada à norma do vetor, tudo bem? Então, eu pego o primeiro vetor e normalizo, ele é o primeiro vetor da base. Agora, para os demais vetores, de 2 até m, o que a gente vai fazer? Eu vou, inicialmente, armazenar esse vetor como sendo o vetor da base, tá ok? Como sendo o vetor da base, B0J, e aí eu vou descontando para cá de 1 até J menos 1, eu vou descontando o que deste vetor está presente nos componentes da base, né? Então, pela formulazinha ali associada à ortogonalização de Gram-Schmidt, tudo bem? Então, é ele mesmo menos o que a gente teria ali, o produto escalar entre o vetor da base com o B0J, ok? Vezes o vetor da base associado. Tudo bem?
Então, observem ali que essa formulazinha é a mesma formulazinha que a gente apresentou na ortogonalização de Gram-Schmidt, tá ok? Aqui eu só estou fazendo o somatório por meio desse loop aqui, tá ok? E aí esse vetor não vai estar ortogonalizado, a próxima coisa que eu tenho que fazer é normalizar ele, tudo bem? E aí eu posso executar aqui esse código, né? Ao executar esse código, eu posso perguntar quem é B. Observem que é o mesmo vetor que eu obtive ali no exemplo apresentado, ok? Bom, nota que se houver dependência, é importante salientar o seguinte, se houver dependência linear entre os vetores, então ao ortogonalizar um determinado vetor em questão, o resultado vai ser zero para o vetor que for dependente dos vetores que já estão na base. Vamos ver um exemplo. Ok, vamos considerar um exemplo ali onde a gente tem os mesmos vetores V e U. A única coisa que eu vou mudar aqui agora é que W é escrito como V menos U. Então W é linearmente dependente dos demais, ok? Bom, então dando sequência aos cálculos, a etapa do cálculo do B1 é absolutamente idêntica à anterior, eu não vou destacar ela aqui. A etapa do cálculo do B2 é absolutamente idêntica à anterior, eu não vou destacar ela aqui. Porém, quando a gente for calcular o vetor B3, ali existe uma diferença. Então, porque o que acontece? Nas etapas de cálculo, quando eu for fazer aquela conta ali, o que eu obteria? Eu obteria, no B3, o W é dependente de U e V, né? Então, quando eu faço o cálculo do B3, observa que eu obtenho resíduos numéricos ali que são praticamente zero, tá ok? Então, se eu pegasse esse vetor B3, ele é, na verdade, um vetor de zeros. Se eu pegasse e fizesse a divisão desses resíduos pela sua norma, calculasse a norma e fizesse a divisão desses resíduos pela sua norma, eu obteria até um vetor unitário, mas isso daqui está errado. Por quê? Porque o vetor B3, esses valores ali são resíduos numéricos. Esse vetor B3, na verdade, ele é nulo, ele é zero. Tá ok? Então, quando eu tenho dependência de vetores, dependência linear de vetores, eu vou fazendo o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt. Se eu tenho um vetor que, quando eu ortogonalizo ele em relação aos vetores da base, os valores são praticamente zero, muito próximos de zero, então eu tenho que entender que esse vetor está dependente linearmente dos anteriores e ele não deve se prosseguir com a normalização dele. Tudo bem? Isso daqui estaria errado normalizar. Ok? Como que eu posso corrigir esse problema? Né? Eu posso corrigir da seguinte forma. Se eu verifico que a norma desse vetor resultante, ali a norma deu 10 a menos 15, se ela está abaixo de determinada tolerância, por exemplo, 10 a menos 10, você pode indicar que este vetor é linearmente dependente dos demais e você deveria ter ali, na realidade, um vetor de zeros. Tá ok? Então, define-se uma determinada tolerância e verifica-se se a norma deste vetor está abaixo dessa tolerância. Se ela está abaixo dessa tolerância, esse vetor é linearmente dependente dos vetores que já estão na base. Bom, então, o procedimento correto nesse caso seria adotar aqui como vetores da base B1, B2 que foram linearmente independentes e o B3 como o vetor zero, ou seja, apenas dois vetores são linearmente independentes nesse caso. Também é importante salientar o seguinte, a forma de obtenção como apresentada depende da ordem na qual os vetores são admitidos. Como é que a gente poderia evitar esta arbitrariedade, entre aspas? Bom, a gente poderia tomar os vetores de maior norma na etapa como o próximo vetor a ser analisado. Eu não vou colocar a conta, mas eu vou ilustrar a ideia. Então, suponha, por exemplo, que você tenha os vetores V, U, W e Z aqui colocados. Tá ok? Eu vou acrescentar um vetor ali adicional. V, U, W e Z. A ideia é a seguinte, eu pergunto primeiro, ao invés de pegar o V como primeiro, eu pergunto qual deles tem uma maior norma. Nesse exemplo, vamos supor que U tenha a maior norma. Então, o primeiro vetor da base vai ser considerado como o vetor U normalizado, tudo bem? Então, eu já matei o U ali, o B1 é o U normalizado. Eu vou pegar agora V,
W e Z e ortogonalizar em relação a B1 pela formulazinha de Gram-Schmidt. Quando eu ortogonalizo eles vão mudar. Eu vou ter um V', um W', um Z'. Aí eu posso perguntar, quem tem a maior norma? Vamos supor que neste exemplo, W' tenha a maior norma. Então ele será o segundo vetor da base. E aí eu tomo o W' ali como o segundo vetor da base, o normalizo, ele tem uma base ortonormal composta até o momento pelos vetores U normalizado e W' normalizado. Ortogonalizo V', e Z' em relação aos vetores da base B1 e B2. Bom, aí eu pergunto, qual deles tem o maior norma? Ele será o próximo. Então, você vai ter, vamos supor nesse exemplo, que V duas linhas seja o vetor de maior norma. Então, o terceiro vetor da base será o V duas linhas normalizado. E assim eu sigo, né? Nesse caso aqui, eu teria o Z duas linhas como próximo vetor da base, se ele for, se esses vetores compuserem uma base e forem linearmente independentes, né? Senão, eles vão ser resultandos ali em vetores de zero. Tá ok? Mas observe que eu consigo bypassar a arbitrariedade da ordem na qual os vetores aparecem, selecionando os vetores que têm maior norma em cada etapa. Ok? Bom, então essa é a ideia base da ortogonalização de Gram-Schmidt. Eu vou estender ela na próxima aula para a decomposição QR e entender como a decomposição QR é feita a partir dessa ortogonalização. Tá ok? Então, é isso. Obrigado.